Agora a gente vai falar dos receptores enzimáticos, que eles atuam na sinalização da insulina. Então, o que acontece? Quando a gente tem níveis altos de glicose no sangue, então quando a glicose tem hiperglicemia, então no momento pós-prandial, você tem um aumento da taxa de metabolismo, consequentemente liberação de ATP. O que acontece com esse ATP? Esse ATP faz com que o canal de potássio, dependendo de ATP, se feche. Então, fechou o canal de potássio, a célula vai despolarizar. Por quê? Porque o cálcio entra, então tem uma inversão de carga. O que estava negativo vai para positivo com a entrada de cálcio 2+. E esse cálcio vai atuar como um sinal intracelular, ou seja, dentro da célula. Esse sinal vai fazer o quê? Vai falar para liberar a insulina. Então, vai falar bem assim: precisa de insulina, precisa ter a exocitose da insulina. Então, as células beta é quem secreta essa insulina. E quando ela sabe que tem que liberar essa insulina? Quando ocorreu todo esse processo. Nível alto de glicose, mais ATP, despolarização da célula com entrada de cálcio. E então, exocitose e a insulina é, enfim, secretada. Beleza. Quais são os efeitos? Você tem a translocação da GLUT4, aumento da atividade da glicogênio sintase, consequentemente da formação de glicogênio, lipólise, lipogênese, efeitos sobre a síntese de proteína e em fatores de transcrição. Da insulina é o mais importante. Por quê? Na translocação da GLUT4. Porque você tem aqui, a insulina se liga no receptor. A insulina, ela não entra dentro do citosol, ela não entra. Ela se liga ao receptor e aí ela faz a fosforilação, ela ativa a fosforilação da subunidade beta. Essa fosforilação da subunidade beta faz com que seja recrutado o IRS. Quando recruta o IRS, ele ativa a PI3K. A PI3K. Que essas vias de segundo mensageiros vai recrutar a AKT. Essa AKT que vai até as vesículas e vai fazer a exocitose da GLUT4. Então, com a exocitose da GLUT4, você tem a entrada de glicose. Então, é importante saber da AKT. Aqui, ó, a PI3K, que vai ligar aqui na membrana, ela vai para a membrana, e aí, o que acontece? Essa PI3K, ela se fosforiliza, vai ter fosforilação, e aí ela vira PDK1. Essa PDK1 é quem ativa, de fato, a AKT. Essa AKT, ela tem várias ações. Ela tanto transporta, faz a translocação da GLUT4, quanto também ela faz a ativação da expressão gênica. E também ela trabalha na glicogênio sintase. Então, ganha um fosfato e ativa a glicogênio sintase, que ela estava inativa. Então, você tem essas três vias, principalmente a via da GLUT4. Lembrando que a insulina, ela não entra dentro da célula. Então, ela se liga no receptor enzimático. Esse receptor enzimático vai fazer com que essa insulina, ela faça a fosforilação dessa subunidade beta, então são duas subunidades beta, vai fazer a fosforilação. Essa fosforilação recruta o IRS, que vai recrutar a PI3K. A PI3K na membrana vai fosforilar e vai virar PDK1. A PDK1 convoca a AKT, que é a AKT quem vai fazer com que tenha a exocitose da GLUT4. E, consequentemente, você tenha a entrada da insulina no citosol. Então, é isso que a gente vai saber dos receptores enzimáticos, principalmente na sinalização da insulina. Esse é o processo que ocorre de sinalização. A PI3K, deixa eu ver. A PI3K, ela é importante porque ela faz com que a AKT ela possa agir, e aí essa AKT ela vai ter várias situações de ação. Então, na diabetes, que a diabetes tipo 2, o que acontece? Quando a pessoa tem diabetes tipo 2, ela impede a fosforilação dos resíduos de tirosina. Então, a insulina, então você não tem como ter essa fosforilação desses resíduos. E aí é um problema de receptores, é um problema no receptor enzimático, porque não consegue ter essa fosforilação. E, consequentemente, esses receptores já estão desgastados, a insulina vem e não tem a sinalização. Consequentemente, você não tem entrada de glicose nas células. E esse é o processo de pessoas que
tem esse problema com a diabetes. Então, a diabetes é muito relacionada com esse problema na sinalização da insulina.